João capítulo 21, quem achou diz amém. Amém. Quem não achou, diga não achei. Não achou? Então coloca aí para eles aqui. Quem não trouxe Bíblia, vai ver aqui na frente. João 21, 7. João 21, 7. Diz assim a Bíblia. 21, 7. João 21, 7. Bom, posso ler? Amém? Diz assim o texto. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Versículo 15 diz assim: depois de terem jantado, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus disse: então apacenta os meus cordeiros. 16. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro ficou triste por ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. Amém, amém. Nós que estamos aqui, o Efraim me antecedeu, junto com o pastor Isaías. O Efraim está por onde? Ali o Efraim nem estava nervoso. Vocês perceberam isso? Foi uma excelente palavra. Que Deus continue te conduzindo sempre. Mas uma das coisas que o Efraim disse aqui, que deve ficar fixado no nosso coração, é que Deus, ele revela toda a sua plenitude em Cristo. Amém por isso? Amém. No Antigo Testamento nós tínhamos as sombras daquilo que iria se revelar. Cristo, ele se revela, e aquilo que as pessoas observavam por sombras, agora podem contemplar em plenitude, porque Cristo é a revelação perfeita de Deus. É como se nós, se relacionando com Ele, se relacionássemos com a parte humana de Deus. Jesus, ele nunca foi indevidamente divinificado na Bíblia Sagrada, divinizado. Por incrível que pareça, nós o encontramos cansado, sim ou não? Quem lembra do texto que Jesus estava dormindo e de repente o mar ele começa a ficar violento? Nós encontramos Jesus irritado. Quem aqui se lembra de Jesus Cristo no templo? Quando ele chega ali e o pessoal estava vendendo pombas, cara. Eles estavam vendendo ofertas. No Antigo Testamento, o culto a Deus, ele era oferecido da seguinte forma: eu pequei, e na intensidade do pecado que eu cometi, eu vou oferecer a Deus o sacrifício. Se eu fui lá, fala um pecado aí, irmão. Qualquer um. Mentira. Todo mundo está achando que você mente aqui, varão. Não, fique em paz. Eu fui lá e menti. Só que a minha mentira causou um dano pequeno. Então eu vou oferecer uma pombinha. Fala outro pecado aí. Sei lá. Orgulho é um pecado. O meu orgulho causou um dano superior ao da mentira. Agora eu vou oferecer uma cabra. Dependendo do dano que eu causei, eu ofereço um boi. Então, o culto no Antigo Testamento, ele era mensurado por você pagar ao sacerdote, pagar ao templo, aquilo que era devido pelo seu pecado. O problema não era vender nenhum tipo de animal na beira do templo. O problema era comercializar o culto. O problema era você oferecer o culto que um ser humano deveria preparar em casa. Você deveria olhar para o seu pecado, e na medida em que você cuidava do animal que você ia oferecer a Deus, você ia conseguindo pensar nas consequências do que você fez. Mas quando o dinheiro ele entra em cena, eles estavam comercializando o culto. É a mesma coisa de você chegar aqui e pagar R$100 por uma bênção apostólica. Olha que coisa louca. É você chegar aqui e receber a unção que somente um ouvinte gratuitamente pode receber, mas você deu R$100. Você foi beneficiado sem ter que cantar uma música. Jesus está dizendo:
Não existe isso na minha equação. Se antes era um sacrifício morto oferecido no altar, agora vocês vão se apresentar como sacrifício vivo a Deus, de acordo com a medida do seu culto racional. Quem aqui está prestando um culto racional a Deus? Diga amém. Amém. Culto racional não é aquele que você não se emociona. A igreja é um lugar onde nós nos emocionamos. Quando minha esposa cantava com um grupo de louvor, eu me emocionei. Culto racional é saber o que eu estou fazendo. Eu entendi que pelo sangue da cruz do Calvário, Deus retirou um animal morto que ia ser consumido e colocou a minha vida para ser apresentada diante de Deus. E Deus, quando me olha, não me fulmina, porque Ele me encontra pelo reflexo do sangue do Filho na cruz do Calvário. Eu sou perdoado por Jesus Cristo. Eu vivo essa revelação da graça. A Bíblia diz, em João 21, uma história que nos choca de uma forma extraordinária. Eu não sei você, mas já chegou algum dia você em casa, e quando você foi fazer o seu devocional, você abriu a sua Bíblia, e você percebeu uma coisa incrível. Parece que esse texto, ele está falando de mim. Parece que esse texto está descrevendo coisas que eu fiz de errado. Eu não sei você, mas por incrível que pareça, nós que somos pastores, estamos combatendo os pecados que Paulo combatia há 2000 anos atrás. Nós estamos anunciando a mesma verdade, cada um dentro da sua proporção, há 2000 anos, e isso não se esgotou. Quem aqui tem mais de 10 anos de crente? Faça com a mão. Você já percebeu que você vai ter mais 50 anos, 200 anos, 1000 anos de crente, e você ainda não vai ter dominado nada? Diferente de todas as outras matérias, o cristão, quando se propõe a aprender, ele vai sempre ser um aprendiz. Ele sempre vai estar aprendendo alguma coisa. É assim ou não é, pastor Isaías? Às vezes, das criancinhas, a gente vai lá e ouve um negócio extraordinário. Eu lembro uma vez que eu estava assistindo um filme e, de repente, a criancinha falou assim para a mãe: mãe, eu quero pegar minhas coisas para levar para o culto. Aí a mãe falou assim: vamos, porque Deus não gosta que você se atrase no culto. E a criança falou assim: mas Jesus trabalha com o nosso tempo, mãe. Jesus trabalha com o nosso relógio. A Bíblia não diz que para Jesus 1000 anos é um dia e um dia é 1000 anos? Então a gente está adiantado. Existem coisas que nos trazem uma realidade, coisas que chocam conosco. Por quê? Porque nós nunca estamos altos. Todas as vezes que nós crescemos para baixo. Não é à toa que o pastor, ele sempre é o servo de todos. O pastor é o servo de todos. Mas a Bíblia diz que um aprendizado vai ser feito aqui. Um choque de realidade vai ser implantado no coração de alguém que Jesus, ele tinha muito apreço. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele muda o seu comportamento. As conversas de Jesus começam a ficar um pouco destonadas, com um tom um pouco diferente daquilo que ele, da forma que ele conversava, da forma que ele agia. E nós lemos na Bíblia, se não me falha a memória, em João 13, que Jesus, amando os seus apóstolos, sabendo que ia morrer, os amou até o fim. Jesus, ele começa a fazer perguntas que ele não fazia. E pela boca de Pedro, perguntas como essa tiveram respostas extraordinárias. Quem aqui se lembra quando Jesus, ele falou: quem dizem os homens que eu sou? E de repente Pedro, ele diz: tu és o Filho de Deus, o Altíssimo. E a Bíblia diz: Pedro, essa resposta não foi de forma alguma uma resposta que você poderia ter encontrado na sala de uma faculdade. Essa resposta veio de Deus, Pedro. Deus usou a sua boca e te revelou essa profundidade. Porque as coisas extraordinárias Deus escondeu dos cultos dos inteligentes e revelou aos pequeninos. Meu irmão, com todo respeito, você pode ser o ápice da sabedoria, mas só é a unção que quebra o jugo. É só a unção que quebra o jugo. Glória a Deus. Pedro começa a se relacionar com Deus e a Bíblia diz que os relacionamentos estão ficando cada vez mais intensos. Imagina você ouvir da boca de Jesus o convite: você que está aí, pode vir até mim. Pisa sobre as águas, Pedro. E Pedro começa a pisar sobre as águas. Imagina você pisando nas águas e você não afunda. O que é que falta para você ter uma fé extraordinária? Experiência. Viver dias incríveis.
Pisar sobre as águas. Quem aqui, se pisasse sobre as águas, teria uma fé absurda? Quem aqui teria essa fé? Jesus falando assim, pode vir, e você começa a pisar nas águas ao encontro dele. E de repente Pedro começa a perder o equilíbrio. Pedro começa a perder a visão de Jesus. Pedro começa a perder o raciocínio. E Pedro começa a afundar. E a única coisa que Pedro não perde é a capacidade de pedir socorro a Jesus. E Pedro pede socorro e Jesus o ajuda. Que outra experiência você gostaria de ter? Imagine Deus entregando na sua mão 5 pães e 2 peixes, e de repente você pega o pão e abre, e de repente tem mais pão do que você tinha na mão. E 5 pães e 2 peixes, por intermédio da sua mão, foi capaz de alimentar uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Essa experiência faria com que você tivesse uma fé mais forte, sim ou não? Imagine agora você recebendo um convite de Jesus e dizendo: Marinho, vamos comigo até o Monte Tabor. E de repente Jesus, ele fala, fique aqui. Ele anda alguns metros e os pés de Jesus saem do chão. E Jesus começa a levitar, e no Monte Tabor, no alto do monte, no pico do monte, no cume do monte, diz a Bíblia que ele começa a brilhar como o sol. E qual é a primeira coisa que o ser humano quer fazer? Construir uma tenda, para poder colocar dentro da tenda aquele que se revelou. E Deus está dizendo, não construa tendas, filho. Quando as revelações começarem a acontecer, eu não caibo dentro da tenda que você quer construir. E Pedro, vivendo essa experiência, diz a Bíblia que ele crê um pouco mais. Mas quando chega na Santa Ceia, onde Jesus traz a memória, Êxodo capítulo 12. Quem é que se lembra da Páscoa? A Bíblia diz que no ambiente da promessa, porque viver perseguição era promessa. Viver uma escravidão para o povo hebreu era uma promessa. Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, saiba que peregrina será a sua semente e habitará em terra que não é sua. Ou seja, havia uma promessa que o povo de Abraão ficaria escravo por 400 anos. Diz a Bíblia que vivendo uma promessa, no momento da libertação, Deus escolhe derramar 10 pragas no Egito. Quem aqui tem medo de rã? Sapo? Misericórdia, ouviu misericórdia aqui? Você que não tem, eu vou trazer um, você vai pegar no próximo culto, na mão. Imagine você ter 215 mil rãs dentro da sua casa, cara. Quem gosta de comer frito, resolve, né? Mas é muito ruim. Moscas, sangue, saraiva de fogo, enxofre, cozinharam a cabeça dos egípcios. Diz a Bíblia que na 10ª praga, Deus disse: mate o cordeiro. O cordeiro não será desperdiçado. Você vai cozer o cordeiro, você vai comer a carne dele, mas o sangue dele você vai passar nos umbrais da porta. Diz a Bíblia que nos umbrais da porta o sangue foi passado. E quando o sangue é passado, diz a Bíblia que o anjo do Senhor visita o Egito, mas o sangue do cordeiro preservou a vida de todo primogênito que morava naquele lugar. Às vezes nós nos sentimos inseguros e Deus está dizendo: filho, olhe para a sua porta, o sangue do cordeiro já está sobre a sua vida. Você não precisa ter medo de nada, porque mais forte do que está no mundo é aquele que está em nós o tempo todo. Jesus, ele traz e diz: eu sou o cordeiro da Páscoa. Pedro, você vai comer essa carne, você vai beber esse sangue, e você vai entender que a partir de agora eu estou em você. Na mente de Jesus, não era a comida que tinha um efeito no ser humano, ou melhor, não era o ser humano que tinha um efeito sobre a comida, era a comida que tinha um efeito sobre o ser humano. E Jesus, ele disse: eu reparto o meu corpo, eu distribuo o meu sangue, e a partir de agora eu estou em você todos os dias. O apóstolo Paulo diz que da mesma forma, Deus estando dentro de nós, Jesus morreu, mas ao 3º dia ressuscitou. Se ele morreu e ressuscitou, a morte não pode nos parar, porque nós vamos ressuscitar também. Não é por meritocracia, é porque existe em nós o partir do pão, a divisão do sangue,
E nós temos dentro de nós propriedades divinas, porque Jesus se dividiu em nós. Pedro, na Santa Ceia, recebe uma palavra dura. Imagina Jesus chegando em você e dizendo: Isaías, o diabo quis ir andar com a sua alma, mas eu orei por ti e não deixei com que isso acontecesse. O apóstolo Pedro, meu irmão, diz assim: não precisa orar por mim, eu já estou pronto, vou contigo até o fim. E a resposta de Jesus foi: filho, quando você se converter, cuida dos seus irmãos. Como é possível, pessoal? Meus irmãos que estão aqui, divide comigo o seu pensamento. Como é difícil, ou como é possível, um homem que viveu todos os milagres que eu descrevi para você, não ser convertido? Experiências podem levar o nosso emocional às alturas, mas a conversão é algo íntimo e pessoal. Eu lembro que uma vez estava conversando com um pastor muito severo, inclusive é o pastor da minha irmã, alguns anos atrás, e ele pegou, olhou para mim e falou assim: você, filho, pode me dizer se você vê uma mulher com o vestido longo e as mangas do vestido vindo no punho, se ela não usa maquiagem, se ela não tem vaidade, você pode dizer que essa irmã é uma cristã? Eu disse: não posso. O que eu posso dizer é que ela vai à igreja. Porque é muito possível nós estarmos introjetados em um ambiente e não permitir que nós venhamos ter comunhão com o ambiente onde nós estamos introjetados. Sim ou não? Conhece alguém que vai na igreja e não consegue se comunicar, não consegue crer, ele tem regularidade nos cultos, não falta uma reunião, todos os dias ele está, não falta um culto, evangelismo. Essa pessoa está 25 anos na igreja. A primeira coisa que ela faz quando ela se desvia é voltar a fazer tudo aquilo que ela fazia antes de se converter. E qual é a resposta prática para isso, Yuri? Ela nunca foi convertida, ela foi adestrada pela religião que ela participava. Deus está dizendo: Pedro, você andou comigo e tem verdades extraordinárias dentro de você, mas existe uma iniciação que não é a religião que faz, que não é a dogmática que produz, que não é a indumentária que entrega. Existe um start dentro da sua alma, que não é a coligação sanguínea com antepassados. Não é se seu pai era pastor, se seu pai era bispo, se o seu tio ele era apóstolo, 25º ancião. Deus está dizendo: existe uma experiência que é só você e Deus. Aleluia. E essa experiência que só você e Deus vão viver juntos, que vai produzir em você uma conversão genuína. Aleluia. Não é você viver experiências extraordinárias, porque todos nós aqui vivemos. Não é receber confirmações de profecias, porque aqui todos nós já tivemos profecias que já foram cumpridas e outras que se cumprirão, amém? Por isso, amém. Mas é para além disso. É para além disso. O apóstolo Pedro não entende o que Jesus estava dizendo, e a Bíblia diz que eles são conduzidos por Jesus ao Monte das Oliveiras. Ou melhor, no Getsemane. Getsemane, para a gente que é brasileiro, no Getsemane. No Getsemane, Jesus ele ora, Pedro dorme. Jesus ele acorda Pedro, Pedro volta a dormir, e Jesus ele continua orando. Jesus soa sangue e Pedro não vê. A Bíblia diz que Jesus ele interrompe o sono e espera os soldados chegarem, e os soldados de fato vêm chegando. Eles rompem a escuridão do monte do Getsemane, do Jardim das Oliveiras, e a Bíblia diz que quando chega, Judas o recepciona. O rosto amigo do discípulo confiável o recepciona. Quem aqui tem coragem de deixar a sua conta bancária com alguém que você não confia? Tem coragem? Eu tenho, porque tem quase nada. Você pode ficar o que você quiser, se você achar lá, você divide comigo. Mas você que já é mais beneficiado, tem coragem de deixar? Tem coragem, você que tem o nome limpo, tem coragem de deixar o seu CPF com alguém que quer ir nas Casas Bahia tirar uma geladeira? Tem coragem de tirar um fogão? Ou micro-ondas?
O cara sujou o nome da mãe dele, cara. E não vai sujar o seu? Jesus confiou a ele a tesouraria do seu ministério. Só que todo aquele que é mal intencionado, Marinha, quando assume grandes responsabilidades, utiliza da responsabilidade que tem em prol de uma religiosidade falsa. Quem aqui está lembrado daquela mulher que chegou em Jesus por trás? Por trás. Porque ela não era digna de estar na casa do fariseu. E a Bíblia diz que ela pega o seu perfume de alabastro, o vaso de alabastron, da região de alabastro. Quem que lembra desse texto aqui? Que se você não lembra disso, meu irmão, você precisa participar mais dos cultos que você vai aprender. Mas ela vem por trás e a Bíblia diz que ela por trás começa a chorar. E ela pega aquele perfume que era caríssimo e a Bíblia diz que ela coloca nos pés de Jesus aquele perfume especial que ela colocaria nos lençóis da sua cama na sua noite de núpcias. E para uma mulher, isso é muito importante. Ela quebra aquilo. Ela sacrifica nos pés de Jesus o perfume que ela usaria no ápice da sua felicidade. E a Bíblia diz que ela começa a chorar, e de repente Judas, que recepciona Jesus no Monte das Oliveiras, no Jardim das Oliveiras, ele olha e fala assim: ô mestre, esse perfume é muito caro. Se ela tivesse vendido e dado aos pobres, nós teríamos mais capital para fazer grandes evangelismos. E Deus está dizendo: olha só, cara, ele não tinha interesse de ajudar ninguém, ele estava utilizando do seu ministério para usurpar a fé alheia. Esse discípulo que Jesus confiava, e Jesus sabia que o roubava, Jesus nem se preocupava, porque diferente de uma empresa, cara, o evangelho funciona com ou sem dinheiro, essa é a verdade. Se Deus me livre, a gente não conseguir ficar aqui, a gente vai ali fora. Se a gente não conseguir ficar ali fora, a gente vai para o meio do mato, orar no monte, como os nossos antigos faziam. Porque mais importante do que a estrutura é quem está na estrutura que nós levantamos. Jesus, ele é o centro do nosso ministério. Judas o recepciona, Judas o beija no rosto. Diz a Bíblia que nada passa de Judas. Judas, ele vende Jesus por um preço de um escravo, 30 moedas de prata. Diz a Bíblia que quando Judas faz isso, ele vem acompanhado de Malco, o sumo auxiliar do sumo sacerdote, e Pedro, que estava disposto a ir até o fim, pega a sua espada e corta a orelha de Malco. Jesus, ele pega a orelha do chão, coloca no lugar e dá uma lição para Pedro. A primeira lição que Pedro recebe é: Pedro, eu não estou à procura de homens e mulheres que estão dispostos a matar em meu nome, mas eu estou à procura de homens e mulheres que estão dispostos a morrer por aquilo que acreditam. A sua fé é assassina? Já matou alguém em nome de Deus, sim ou não? Já confundiu a sua vontade com a vontade de Deus? Já não gostou de alguma coisa e disse que Deus não gostava? Eu já fiz isso, cara. Deus me ensinou que mais importante do que matar alguém, pela fé que eu digo ter, é estar disposto a morrer por aquilo que eu acredito. Jesus, ele é entregue, e Pedro assiste aquilo, cara. E Pedro vai até com Jesus, e vai com Jesus até um lugar onde ele começa a ser julgado. Um juiz horroroso, pior que o Alexandre de Moraes. Começa a julgar Jesus Cristo de Nazaré. Você que não pegou aí, petista. Diz a Bíblia que Jesus é julgado no meio da noite. Diz a Bíblia que Jesus não tem advogado de defesa. Olha que interessante. O nosso fiel advogado não tem advogado de defesa. Diz a Bíblia que Jesus, ele é julgado. Enquanto Jesus é julgado no cômodo do lado, Pedro está no lado de cá. Quem aqui se lembra do Salmo 1? Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Pedro andou no conselho dos ímpios. Nem se assenta, ou melhor, nem se detém na roda dos... Pedro, ele fica detido. Ele não pode ir mais longe, porque no meio da roda dos escarnecedores ele encontrou o frio. E ele também encontrou uma fogueira. E nem se assenta na roda dos pecadores. O que aconteceu? Pedro, ele cumpre o Salmo 1 no modo reverso. Tudo que o Salmo 1 indica para você não fazer, Pedro vai e faz tudo. E a Bíblia diz que debaixo de uma profecia, observando os trejeitos de Pedro, uma mulher olha para ele e fala assim: eu sei que tu parece com aquele homem que está sendo julgado lá. E Pedro,
por 3 anos e meio, absorvendo os trejeitos, o DNA de Jesus, parecido com ele. Você viu que Pedro olha para tudo aquilo que viveu com o mestre, e ele tem a coragem de dizer: eu não conheço ele. Ele viveu todas as experiências que eu aqui descrevi aos senhores que estão me ouvindo, e ele consegue arrancar do âmago da sua alma uma resposta: eu não conheço ele. Mas você fala como ele, você se parece com ele, você se veste com ele, você se veste como ele, você anda como ele, você fala como ele. Eu não o conheço, eu não o conheço. De repente o galo canta, e Pedro se lembra o que é que ele acabou de fazer. Eu não sei você, mas eu já fui Pedro algumas vezes na minha vida. Amém ou não? Só eu fui assim? Quem aqui já olhou para as certezas que tinha dentro do seu coração, e tendo certeza que a mulher excelente é aquela que você deixou em casa, mas você prefere ficar com amigos na rua? Você sabe que não é certo roubar ninguém. Você sabe porque isso foi ensinado pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua avó, e você escolhe roubar. Você sabe o que é certo, e todavia você escolhe fazer errado. Você parece que é levado para aquilo, e de repente quando você faz, você não consegue voltar atrás. Quem aqui já passou por isso? Quem aqui sabe que cometeu pecados de forma consciente? Quem aqui já premeditou erros na sua existência? Será que só eu que faço isso? Será que só eu sou humano aqui? Diz a Bíblia que Pedro tem um choque de realidade, e Pedro desiste de todo o seu ministério por conta de um defeito. Um grande defeito. Diz a Bíblia que Pedro se desiste. O que é que foi dito aqui? Imagina Jesus no barco. Quem disse isso? Foi o senhor, pastor, que disse isso? Imagina Jesus no barco e dizendo: agora você não é mais pescador de peixes, agora você é um pescador de homens. Foi o senhor que disse isso? Pedro ouviu aquilo, e aquilo martela na consciência dele, e Pedro desiste daquilo por aquilo que ele fez. A pior sensação do mundo é não se apresentar diante de Deus com a nossa justiça satisfeita. Preciso explicar isso aqui para vocês. Nós que estamos aqui temos a nossa justiça. Quem aqui já fez um jejum? Já fez um jejum alguma vez? Você não jejuou? Pelo amor de Deus, irmão, você tem que se converter rápido. O jejum, você faz um jejum. Quem aqui se lembra como é que você ora depois do jejum? Você chega assim, ó, na sala do trono, parecendo um pombo. Eu estou aqui, Pai, vem entregar o meu jejum. Ó, você orando. Eu estou aqui na sua presença. Sou o homem que jejuou 25 dias. Pois é, meu filho. Obrigado. Pode ir embora. Quando você vai lá e dá para o mendigo uma marmita, como é que você faz sua oração? Pai, que o Senhor nunca deixe faltar na minha casa mantimento, porque o Senhor viu que eu dei uma marmita grande com 2 misturas para o mendigo ali. A sua justiça está satisfeita. Diga: satisfeita. Você vai lá e vê um menininho com sede na rua, e você fala assim: moleque, vou te pagar uma Coca-Cola 0 para você não ficar com diabetes. Aí você vai lá e paga a Coca-Cola para o menino. Como é que você fica com a sua justiça? Satisfeito. Mas e quando falta a satisfação da nossa justiça? Ei, pastor Rodrigo, quando a gente teve um dia de cachorro, quando a gente deslizou em lugares que nós não deveríamos deslizar, pecados que nós cometemos que nós sabíamos que era pecado, mesmo assim decidimos, como é que a gente vem orar? Como é que nós nos apresentamos à sala do trono? Quando nós estamos de jejum, chegamos assim. E quando nós estamos em pecado, como é que nós oramos? Hein, filho? Tem alguém aqui comigo? Como que fica a nossa justiça perante Deus? Quem aqui já deixou de orar porque se sentiu um fracassado na oração? Quem que já fez isso já? O dia consumiu a sua paz. Aí você olhou para o seu patrão e falou assim: você vai para o inferno mesmo, cara. Você é crente, mandou o cara para o inferno, cara. Você não... Baixa a mão, irmã. Nessa hora você não pode se denunciar. Aí você vai orar, você não consegue. Por quê? Porque existe na sua consciência uma notícia. Isso é verdade. E isso aqui é o que você fez. Você fez opção pelo erro.
E como é que você vive com isso? Você vive desistindo. Você vive retrocedendo, você não avança. E Deus está dizendo, filho, você tem que entender que quando a sua justiça falha, é aí que a minha entra em cena. Porque aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. É quando a minha justiça não dá conta. É quando o meu jejum não entrega aquilo que eu gostaria de entregar. É quando a minha benfeitoria, é quando a minha generosidade não entrega aquilo que eu deveria entregar. E quando eu vou me apresentar, eu me apresento em falta. Eu me apresento devendo. E Deus está dizendo, você vai se apresentar da mesma forma, filho. Porque quando a sua justiça faltou, é a minha que entrou em cena. E eu não te olho como homem justo, mas como homem justificado pelo poder da palavra de Deus. Mas isso é difícil de tratar. Só quem passou por isso sabe. E eu gosto de tratar vocês nesse sentido, porque isso é uma pregação experiencial. Todos aqui já passaram por isso em algum momento. Diz a Bíblia que Pedro ele está desolado. Jesus ele morre. Pedro assiste, cara. Pedro vê Jesus morrendo. Você como que você fica quando uma notícia de um amigo que você ama chega, que você viu morrer? O amigo estava de moto e de repente o amigo caiu e morreu. Como é que você recebe essa notícia? Você se entristece pela notícia. Agora imagina você enxergar. Imagina você ver com os seus olhos Jesus Cristo, seu amigo, seu mestre, seu Deus, tendo as suas costas abertas por um chicote, suas costelas colocadas à mostra. Imagina você enxergando isso como um espectador inútil, sem poder resolver nada, impotente. Você vê as pessoas empurrando ele no chão, cuspindo na cara dele. Você enxerga ele pegando uma cruz pesada nos ombros, e você não pode ajudar. Quem era para ajudar Jesus naquele lugar não era Simão Sirineu, cara. Era o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro enxerga Jesus vivendo esses episódios nesses cenários, e parece que a lacuna, o buraco no coração de Pedro vai aumentando, porque Deus tem poder de trabalhar no coração do homem, amém ou não? Mas o diabo tem também, cara. O diabo tem o poder de acusar você do que você faz. A pior coisa é quando o diabo tem razão. O diabo olha para você e fala assim, você vai pregar? Eu te conheço, cara. Nas suas vidas loucas eu estava com você, seu maluco. O diabo tem razão. E quando o diabo tem razão, ele tem o poder de nos desconstruir. E Pedro vai caindo no encontro. Pedro já queria desistir no começo e agora ele desiste de verdade. Sabia que Jesus Cristo ele morre, ele brada, tetelestai, está pago. A dívida está paga, mas Pedro não se sente contemplado no boleto que Jesus pagou. Quem aqui já passou por isso? Você não se sente contemplado no boleto que Jesus pagou. Pedro cometeu pecados aqui atrás, mas quando Jesus paga na cruz, Pedro não se inclui. Com Pedro não funciona. Pedro não se sente incluído no boleto que Jesus pagou. Mas a Bíblia diz que a morte não conseguiu segurar Jesus. Paulo é preciso quando ele diz, travada foi na cruz um combate. Ó morte, cadê o teu aguilhão? Você tentou ceifar a vida de um homem que não tinha pecado. Se o salário do pecado é a morte, hoje tem atraso, porque com ele não tem o que receber, com ele não tem o que cobrar, com ele não tem o que você recorrer, cara. Se o salário do pecado era a morte vem contra Cristo com uma vara de ferro, diz a Bíblia, que é rompida, porque como ele é o nosso Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo, não há pecado nenhum sobre ele. Quando a morte tira o seu fôlego, porque ele entrega, Pai, nas suas mãos eu entrego o meu espírito, diz a Bíblia Sagrada, que ele vai ao terceiro céu. Eu já preguei isso na casa do pai de Campinas. E de repente no terceiro céu ele vai lá e entrega, o Efraim disse isso agora, que ele foi no mais excelente tabernáculo entregar o seu sacrifício.
Diz a Bíblia que agora Jesus tem umas pendências para resolver com Pedro. E Jesus, ele desce. Oh glória! Pedro está desolado pelo que ele fez, pelo que ele viu, pelo que ele praticou. E diz a Bíblia que agora Jesus, ele vai conversar com Pedro. Da primeira vez que Jesus se manifesta, Pedro não aparece. Na segunda, Pedro também não aparece. Mas na terceira vez, diz a Bíblia que, dominado por um sentimento de fracasso, Pedro vai agir e Pedro vai pescar. Pedro reúne uma rebelião, uma gangue com ele. E diz assim: esse negócio de pescar homem não está mais com nada não, cara. Vamos comigo pescar peixe de novo. Eles fazem ali a ceva. Quem aqui sabe o que eu estou dizendo? Faz ali a ceva de milho azedo. Ele vai e faz os buracos no balde. E quando ele joga, ele vai tentando puxar a rede, não tem nada. E joga de novo e não tem nada. Isso é 10 horas da noite, 11 da noite, 1 da manhã, 2 da manhã. E Pedro tentando pescar. Pedro não funciona. Pedro não entende que se não for pela palavra de Jesus, não existe pesca maravilhosa. Pedro está desistindo, desviado. Diz a Bíblia que quando dá 6 horas da manhã, cara, uma fogueirinha acende na praia. Tem alguém aqui? Glória a Deus. A fogueirinha acende na praia. E a Bíblia diz que o homem está na praia, ele vai tomando conta da fogueira. E ele pergunta assim: filhos, vocês que estão aí no barco, vocês têm alguma coisa para comer? E de repente eles respondem ao mestre que estava na praia sem saber que era Jesus: não, ainda não pegamos absolutamente nada. E diz a Bíblia que ele diz da praia, sentado na fogueira: joga a rede para o lado direito do barco, filhos. Promessas antigas, comandos antigos que têm o mesmo efeito. Deus está dizendo: você não precisa procurar novas profecias, filho. As que eu te liberei para a sua existência ainda estão valendo até agora. Aleluia! De repente aquele comando, aquela voz é familiar. E nós lemos aqui, sim ou não, no verso 7. E o discípulo a quem Jesus amava disse para quem? Pedro: é o Senhor Jesus que está na praia, Pedro. Ele veio te encontrar, Pedro. Ele te achou aqui no barco. Qual é a primeira coisa que Pedro faz? Pedro, ele se joga na água. Eu vou fugir nadando. Mas de repente, quando eles vão recolher a rede com Pedro fugindo, tem 153 grandes peixes na rede. Pedro precisa voltar, porque ele é importante para o ministério da pesca. Uma das piores sensações é você construir o barco para pescar, cara. É você montar a rede para pescar. É você ser um homem com o conhecimento necessário para fazer que a pesca seja extraordinária. Todavia, você agora já não é mais incluído no rol, porque o algoz da sua alma, o maior demônio, o demônio mais poderoso de todos, que é o demônio da sua consciência, que tem o poder de te acusar pelos seus pecados, convenceu você que o melhor caminho é a fuga. Esse som é lá fora, aqui? É aqui o som? Olha o diabo, irmão, furioso. Isso, Rodolfo, bate nele. Bate nele, Rodolfo, rápido que eu estou pregando, meu Deus. Tem outro microfone? Ou é a caixa? É a caixa? Então deixa assim, os irmãos vão ter paciência. Quem aqui vai ter paciência, diga amém. Amém. Pois é, deixa assim, Rodolfo, deixa ele sofrer um pouco, porque eu estou suando aqui, está só eu suando. Pode deixar? Deixa, Rodolfo, pode deixar. Diz a Bíblia que Pedro foge, Jesus o chama, ele não responde. João descobre que é Jesus que está na praia, e agora Pedro volta pelado. Olha que coisa louca, cara. Para cima do mar, se envolve numa túnica, e ele agora tem que encontrar Jesus Cristo de Nazaré. Cadê outro microfone? É a caixa. Assim tá bom. Deixa assim, tá bom. Quem me ouve também? Amém. Quem não ouve diz glória a Deus. Glória a Deus.
Você me ouviu bem, irmã? Deus ama quem é sincero, velho. Só não gosta de quem não presta atenção no culto. Tô brincando. Uma vez eu tava na igreja pregando, eu falei assim, o pastor, né? Quem quer que o Igor volte, diga glória a Deus. Aí a igreja, glória a Deus. E quem não quer, diz aleluia. A irmã, só ela, irmão, no ciclo de oração. Aleluia! Pô, irmão, ela tava me expulsando da igreja dela. Deus abençoe, irmã. Fique em paz. Existe naquele lugar uma sentença na consciência dele. Não dá para encontrar Jesus pelo que você fez. Não dá. Você sabe o que você confessou com os seus lábios, Pedro. Não dá mais para voltar atrás pelo que você fez. Diz a Bíblia que Jesus o convida. E Jesus o convida para a mesa da comunhão. Não importa se é numa fogueirinha na praia, ou se é na Santa Ceia, nos sábados que nós fazemos aqui. O importante é que onde Jesus está, cara, há uma comunhão extraordinária. Porque Ele consegue reunir pessoas com diferentes ideias, diferentes comportamentos, diferentes lógicas, diferentes teologias, sim ou não? Na mesa de Jesus, todos são filhos. Não há mais santo, nem mais profano. A única forma de ser indigno na mesa de Jesus é querer consumir todo o pão sem pensar no seu próximo. Diz a Bíblia que Jesus o chama, e Jesus o chamando para jantar, ele diz, come o peixe, filho, porque já está assado. Eu não preciso das produções das suas mãos para que eu possa oferecer a você alguma coisa. Eu não preciso do suor dos seus braços para que você possa contribuir para aquilo que eu tenho para você. Não é à toa que a indumentária do sumo sacerdote, quando ele ia oferecer um sacrifício, a sua roupa deveria ser de linho finíssimo, para que ele não suasse sobre a oferta. A oferta que agrada a Deus não recebe suor. Talvez lágrimas ele recebe, mas suor não dá. Pedro calado estava. Diz a Bíblia que Jesus rompe o silêncio fazendo uma pergunta matadora. Pedro, tu me amas mais do que esses? E a Bíblia diz que Jesus, dizendo isso para Pedro, recebe uma notícia, uma resposta. Senhor, tu sabes que eu te amo. A oração não tem nada a ver com o que Jesus sabe ou não, mas ele quer saber ele quer saber se você sabe o que diz saber. Ele quer saber se você acredita nas informações que está na sua consciência. Você sabe que Ele te ama? Quem sabe disso diz amém? Amém. Mas você crê nisso? Você crê naquilo que sabe? Porque Ele sabe que você sabe que Ele o ama. Mas você crê naquilo que você conhece? Uma pergunta matadora é essa. Imagine você no ápice do seu pecado, recebendo de Deus essa pergunta: tu me amas, filho? Me amando, você vai fazer o que você quer fazer? Me amando, você vai negar de novo, pela quarta vez, o que você negou lá atrás? Me amando, você tem coragem de vomitar naquilo que é sagrado, filho, para você? Deus está dizendo: eu não estou disposto a rasgar a história da sua vida e começar um novo futuro negligenciando o passado. Deus está dizendo: eu tenho potencial de construir um excelente futuro, trabalhando o seu presente e superando o seu passado. Eu não preciso apagar aquilo da sua consciência para fazer com que você viva coisas extraordinárias. Dá para viver, meu irmão, um futuro promissor com Deus, tendo um passado tenebroso. Deus está dizendo: os pecados cometidos no passado, hoje, na sua consciência, tem que ser sepultados. Porque, como Efraim disse, há 2000 anos foi pago o boleto. Um sacrifício tão perfeito que transcendeu gerações, ao ponto dos meus bisnetos, que nem nasceram ainda, já estarem sob o perdão da cruz do Calvário. Deus está fazendo essa pergunta à nossa consciência. Hoje é um dia de sepultamento. Você tem que entender que o Cordeiro está em você.
Domingo de Páscoa, como nós estamos vivendo aqui, é um dia de lembranças. Você é nutrido pelo Cordeiro. Foi dito aqui no culto de ontem. Você é nutrido pela seiva do tronco, que é o Messias. Você foi abençoado pelo perdão, protegido pelo sangue e convertido pela palavra. Então hoje é um dia de sepultamento. Se Deus está colocando a palavra na minha boca, é porque Ele está colocando o ouvido para escutar, amém? Deus está dizendo que há pessoas aqui que o passado tem forte influência sobre o presente, e por isso você sacrificará um futuro promissor pelo fato de não conseguir romper o passado que você escolheu fazer. Obrigado. Deus está dizendo, sepulta isso aí, cara, e começa a viver um dia extraordinário, entendendo que a partir de agora eu sou o perdoado. Eu não vou fazer nada para ser perdoado, porque eu já fui, amém? Mas como é que eu vou trabalhar perdoado? Como é que eu vou ficar? Qual vai ser a postura agora que eu recebi o perdão? Eu lembro de uma história, já estou encerrando, uma história muito bonita. Você deve ter ouvido isso aí já, isso aí bombou na internet, mas eu vou contar de novo. Uma vez, existiam grandes crimes de roubo em um lugar. Todos os dias, a delegacia bombava porque existiam muitos roubos. Alguns violentos, outros a pequenos furtos. E nesse reino, não era um império, era um reino. O rei foi severo e colocou uma lei poderosa para todos os súditos de todos os lugares. A lei era: aquele que roubar terá os seus olhos arrancados. Quem aqui já ouviu essa história? Bom, 2 pessoas, 3 pessoas, tá bom, então vou contar porque a maioria não ouviu. De repente, os índices de criminalidade da cidade desceram no chão. Antes eram horrorosos. Depois do decreto, parou o roubo. Todo mundo tirou a carteira de trabalho. O pessoal começou a trabalhar. As janelas que antes eram trancadas por ferrolhos, agora dormiam abertas. E de repente, do meio do nada, em um dia comum de semana, chegou o boletim de ocorrência. E de repente no palácio vem alguém correndo e entrega para o rei o boletim de ocorrência e diz: "Ei, antes de você ler, você tem que entender do que se trata." "E do que é que se trata?" disse o rei ao seu soldado. E o soldado disse: "Esse é o boletim de ocorrência de alguém que roubou no nosso reino." E o rei disse: "Mas isso é um problema muito sério, simples de resolver. Vai lá e arranque os olhos e as mãos desse sem vergonha." E o soldado disse: "É por isso que eu trouxe ao senhor. A pessoa que fez o roubo é o seu filho." O rei, quando ouviu aquela notícia, ele emudeceu. E de repente, mudo como ficou, diz a história que ele leu o boletim, de fato é o filho dele, o CPF batia. Que reino diferente, né? Tem até CPF, fala a verdade. Mas diz a história que o rei chama o garoto e chama os juízes e diz: "O que é que a lei exige? 2 olhos e 2 mãos." Se o rei não arranca os olhos do garoto, ele perde o poder, porque agora o rei não é mais firme. E um rei que não é firme não serve para ser rei. Se o rei ele passa por cima do que disse, a palavra do rei não vale mais nada, e a palavra do rei não poderia voltar. O rei disse: "O que é que a lei está exigindo? 2 olhos, 2 mãos. Então você vai arrancar 2 olhos, 2 mãos, mas não do meu filho. Você vai arrancar isso de mim." E o rei teve os seus 2 olhos e as suas 2 mãos arrancadas por amor ao seu filho. Às vezes nós não entendemos a dimensão da graça. Uma lei pesada foi colocada sobre o planeta Terra. E a Bíblia diz que Jesus, o Filho de Deus, a aceitou. Parafraseando o que eu disse, ter os seus olhos e as suas mãos arrancadas por amor a nós. Eu queria que você ficasse de pé, se possível for. O Efraim vai cantar uma canção. Eu queria fazer com você uma oração nesse domingo de Páscoa,
tão perturbador, tão difícil. Às vezes Deus nos traz essa reflexão para que o nosso pós-culto seja poderoso, amém ou não? Que o nosso pós-culto seja promissor, amém? Que Deus, Ele possa fazer com que você entenda. Porque às vezes nós falamos tanto, né? Um alto preço foi pago por você e nós perdemos, não é verdade, pastor? A dimensão desse real sacrifício. E Deus está dizendo, não precisa perder a dimensão. Você precisa entender que um real preço foi pago. E isso está em vigência até agora. Sinta-se contemplado por esse perdão, por esse milagre. Eu queria fazer por você uma oração, posso? Com sua autorização? Amém. Você pode, por gentileza, fechar os seus olhos. Ninguém vai mexer aqui no seu telefone não, fica tranquilo, mexer na sua carteira. Eu queria orar com você. Feche os seus olhos. Pai, nós que estamos aqui juntos sim, em união, em comunhão. A verdade é que nós queremos ser João, o discípulo amado em todos os lugares. Mas a verdade, Pai, é que o nosso comportamento revela o Pedro que habita em nós, que nós queremos esconder o tempo todo. Mas, Pai, não deixe, Pai, que as nossas decisões anteriores tenham o poder de castrar o nosso futuro. Porque a pergunta foi feita aqui hoje: tu me amas mais do que estes? E nós pela fé, Pai, não pelo nosso comportamento errôneo, não pela nossa postura horrorosa, Pai, mas pela fé, dizemos que nós te amamos mais do que estes. E o nosso amor está em Ti, Pai. O nosso amor está dentro do Senhor. Mas, Pai, que o Senhor possa converter os nossos caminhos ao Senhor, e que esse sacrifício não caia no obscurantismo da nossa consciência. Queremos servir e ser felizes na fé, e isso só é possível estando contigo, Pai, com o Senhor. Abençoe o nosso culto de hoje. Você que precisa rever, irmão, os seus caminhos, você que é Pedro de vez em quando, continue a oração você mesmo por aí. Enquanto ele canta essa canção, medita nela e faça com você e Deus a confissão libertadora da sua alma. Pode orar, pode continuar orando. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Adeus. Seu amor perfeito se me esteve. Resgata nossa alma. Repousado em mim. Aleluia. Aleluia, Pai. E se eu passar Pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu descanso. Em teus braços é meu Descanso em teus braços. é meu descanso. É possível ir para o céu não tendo o inferno removido da sua convivência. Há pessoas, pastor Isaías, que têm o nome escrito no livro da vida, mas vivem um inferno completo no dia a dia. Deus está dizendo: é possível ter paz no meio da guerra. É possível trazer o céu para a terra e viver isso de uma forma extraordinária. É possível ter o nome escrito no livro da vida, e viver o inferno é possível também, mas também é possível viver perdoado por Deus.
Deus está dizendo, não é o seu pecado que te constrange a partir de agora, mas é o amor dele que te constrange, porque o amor dele supera todas as barreiras possíveis. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, tem alguém aqui afastado dos caminhos do Senhor Jesus essa noite? Que quer vir para Jesus? Eu queria fazer para você um convite. Você que veio convidado por alguém, você que é a pessoa que foi notada por Deus na eternidade, e Deus disse, eu estou abrindo um precedente para te resgatar, filho, filha, e o precedente é uma pregação direcionada ao seu coração. Você que hoje está afastado dos caminhos do Senhor, eu não sei, nem sei se tem alguém assim aqui, mas se tem, há uma janela aberta de Deus para a sua alma. Se você quiser hoje reconciliar com Jesus Cristo de Nazaré, você pode vir aqui na frente que eu vou orar por você. Enquanto Efraim canta, se decida. Se decidir, vem aqui na frente que eu quero orar por você. Pode cantar, Efraim. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, e cheio passa pelo vale, acharei conforto em seu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Aleluia. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Vou orar por ele aqui. Tem mais alguém aqui a vir na frente essa noite? Essa é a sua chance. Tem mais alguém aqui? Vou orar por ele então. Ainda dá tempo de vir aqui na frente. Pai, que o